falar um pouquinho sobre a questão psicológica. É uma explosão de emoções Sim. que pode levar a um assassinato ou a má vontade em cooperar. Como que vocês veem isso na prática? Chegando ali no Clínica da Alma, pessoas nessa situação. Porque ela chega no limite. Ela vai no relacionamento interpessoal, ela chega no limite. Aí é tipo um sistema aspirador, vai aspirando, 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 tira todas as energias da pessoa e ela se sente fraca. E a única forma que ela vai poder reagir é agredindo. Certo. Então ela vai agredir para se defender, que ela não tem mais como defender. Então ela vai usar os termos mesmo de agressão e nessa hora aí ela vai perder o quê? A plataforma emocional dela vai sumir. Aí aquela questão que você faz uma coisa, depois você fala assim, por que eu fiz isso? Por que isso aconteceu Porque aí o comigo? leite já derramou. Isso. Aí fala, por que eu fiz isso? Por que eu explodi? Você entendeu por quê? Porque a área emocional dele já foi eliminada, porque o outro foi desgastando aquela pessoa. E muitas vezes a pessoa vai enchendo, 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 uma hora ela explode de uma vez. E isso aqui é terrível, essa explosão de uma vez. Que aí é como um balão, ele estoura, e quando ele estoura, ele pode, né? Você vê uma bomba aí, quando joga uma bomba no lugar, o estrago que ela faz. Né? Deixa estilhaço para tudo quanto é lá, tudo. Muitas vezes a pessoa ela não fere só um, ela acaba explodindo e ferindo várias pessoas, né? Até a família inteira. Isso. A reação vai explodir. Então né? A pessoa tem que ser trabalhada nessa área, por quê? Para ela não chegar a esse ponto. Tá? Uma coisa interessante, Carol, que a gente precisa observar é que quando a gente fala em relação interpessoal, a ideia que a gente tem é de que essa relação seja um contato de troca. Então, eu costumo usar a expressão relação ou ralação, né? Tem que ter esse contato. Quando há esse contato, que é o contato que vem da relação, se ela existe, se ela é saudável, eu vou receber e eu vou dar. Quando eu não tenho essa relação interpessoal, ou essa relação interpessoal ela não é desenvolvida de maneira positiva, eu vou simplesmente dar. É assim que eu vou me sentir, vazio. Certo. Quando eu me sinto vazio, aí eu vou ter reações de quem realmente está deficiente, né? Aí eu vou perder o equilíbrio das minhas emoções. Por quê? Porque eu não recebo nada. Então, fica num desequilíbrio. Eu não coopero. E esse tipo de situação, ela é muito comum, não só nas estruturas familiares, como nas estruturas de trabalho. Certo. Pessoas que tomam a decisão de não cooperar com o grupo, de não cooperar com a chefia, com a liderança, exatamente porque ela não se relaciona bem com a liderança. Então, ele fica no meio como um sabotador do grupo. Ele é aquele que puxa a equipe para trás, que é uma forma, não mata fisicamente, mas mata de outra maneira. Porque mata os sonhos, mata os projetos. Você pode matar também com palavras. Com palavras, exatamente. De palavras é o que mais tem, né, gente? Então, pessoas que estão sempre prontas a dar uma agulhada, pessoas que estão... os alfinetes, né? Não, você chega e dá bom dia, a pessoa não responde. Eu atendi uma senhora, eu falei com ela assim, quantos alfinetes ela carrega? E aí, o que ela falou? Ela assustou, por quê? Eu falei, não, até agora eu vi a senhora só no relacionamento, só dando alfinetada. Só deve ter uma caixinha de alfinete. E ela? E atira para todo quanto é lado. Né? O efeito isso para ela foi chocante? Será não, que ela caiu a ficha dela, sabe? Que ela viu que realmente ela alfinetava. E foi onde eu comecei a trabalhar com ela. Foi até que eu pergunto, em cima até desse exemplo que o senhor deu e da sua fala. Às vezes a pessoa de tanto efeito negativo, tantos problemas em relacionamentos interpessoais, elas começam a reproduzir e será que às vezes elas nem percebem que elas fazem? Carol, ou dá para elas perceberem que elas fazem? Elas não passa a ser um comportamento que para ela é um comportamento normal. Entra na questão do comum. Certo. Ela começa a se ver daquele jeito.
E é interessante porque ela se vê daquele jeito e as pessoas começam a vê-la daquela maneira também e agir com ela daquela maneira. Então as pessoas então viram. Um tanto de porco espinho abraçando o outro e se machucando. Viram uma normalidade. As pessoas já chegam e falam assim, ó, se você der bom dia para fulano e fulano não responder, não liga não, porque é assim mesmo. Aí tem gente que às vezes, eu, por exemplo, os mais mal educados aí que eu gosto de tentar ser mais bem educada, sabe? Mas não é todo mundo que é assim não, tem essa paciência não. Tem gente que fala assim, o problema é seu. Você já ouve dos outros que estão ao redor, porque aquilo já passa a ser característico. E a reputação dela já tem fica até uma reputação ruim. E tem até um endereço, né? Você vai em tal lugar, mas não mexe com fulano, para mexer com todo... Acaba ficando uma pessoa tem até um endereço também, já, né? Mas é intitulado, né? Essas coisas, elas parecem ser tão pequenas e causam uma diferença tão grande. Você percebe isso se você vai, muitas vezes, no mesmo supermercado. Tem determinados supermercados que você prefere pegar uma fila maior do que ir em determinado caixa. É verdade. Com certeza. Tem pessoas que você prefere evitar. Sim. Você então, sabe que é mal-humorado. Você prefere evitar por quê? Você vai se relacionar com uma pessoa e aquele relacionamento não vai te acrescentar nada, porque, muito pelo contrário, ela pode acabar, né? Você chega de uma maneira e sai de outra. Sai ruim. Chega bem e sai ruim. Então, isso é uma consequência negativa que afeta o emocional das pessoas que estão em volta, o resultado no trabalho, entendeu? Então, fica bem difícil. E os efeitos espirituais, porque aí você já acabou falando dos efeitos sociais, né? Sim. Que dentro da própria casa, no próprio trabalho, aonde vai influencia. E para a gente estar fechando aí, porque já está esgotando o nosso tempo, sobre os efeitos espirituais, o que isso causa também, pastor? Olha, se você não tem um bom relacionamento interpessoal, e a gente viu isso, que essa é uma das estratégias de Satanás, bloquear esses relacionamentos, a pessoa vai ter uma dificuldade de se relacionar consigo mesmo, e aí ela vai deixar de se ver e vai ter dificuldade de se relacionar com Deus. Para mim, a pior consequência desses maus relacionamentos vem no nosso relacionamento com Deus. E esse mau relacionamento com Deus interfere no nosso mau relacionamento com a igreja, o corpo, com os líderes, com os irmãos. Então, essa influência negativa, esse efeito negativo, ele vai trazer dificuldades nos relacionamentos, tanto dos iguais, dos irmãos, quanto da minha liderança dentro da igreja, quanto no meu relacionamento com Deus, que não deixa de ser um relacionamento interpessoal. O Espírito Santo é uma pessoa. Com então, certeza. O meu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, ele é um relacionamento interpessoal. E eu tenho uma pergunta aqui da Maria Aldilene do Pará, ali de Monte Alegre, longe, né? E ela ligou e compartilhou a seguinte situação. O esposo dela sofreu um acidente e esse período para cá, ela tem ficado muito mais isolada, pensamentos negativos, não quer às vezes estar no meio das pessoas, como que ela deve agir. Isso trouxe, imagino, uma angústia no coração dela e ela tem tido esse tipo de comportamento. E ela está pedindo, né, querendo ajuda mesmo, como sair disso, o que fazer. É o esposo dela que teve um acidente e ela está cuidando do esposo por isso, então ela está tendo que ficar mais em casa. Isso. Provavelmente. Provavelmente. Então, olha bem, o que você precisa, né, primeiro, é não deixar que essa atmosfera, né, venha te consumir e não ter isso como um peso. Eu acho que Deus está te dando uma oportunidade de ficar mais em casa, de cuidar do seu marido, né, cuidar do seu esposo. Então, tente fazer isso com alegria, com prazer, sabendo que isso é momentâneo, sabendo que você está fazendo o bem para o seu esposo e fazendo com que ele possa ser abençoado através da sua vida. E a pessoa mais próxima dele é ela também, não é? Então,
E quando ela vê, né, e isso é um exercício que seria interessante fazer, quando você vê o suprimento dele que você proporciona, trazer isso como alegria para você.